São 10 informações ultra secretas sobre a maçonaria. Brincadeira, mas muito provavelmente você não sabia de algumas delas. Sim, trago 10 fatos maçônicos e organizei por ordem de importância, de acordo com perguntas que recebemos diariamente. As 3 últimas, ou melhor, a primeira, a segunda e a terceira, são surpreendentes. Confesso que nem eu sabia. A maçonaria é uma entidade filosófica que defende valores como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o aperfeiçoamento moral e os princípios democráticos, dentre outros. Será que é só isso? Eu sou o Reginaldo Rodrigues, a voz do canal. Não é perfeito, mas é justo. É justo também que você se inscreva e, para reforçar a coluna, aperte o curtir. A maçonaria tem como objetivo reunir pessoas engajadas com o bem comum, com a defesa das mudanças sociais positivas. Isso acredito que você já sabia. Antes, porém, vou passar algo que você não sabia ainda. O bode na maçonaria não é o que contaram a você. Não é o que você imagina. Voltando ao assunto maçonaria, é uma instituição ou sociedade que tem a função de uma escola, digamos assim, visando melhorar o homem através do estudo. A ordem chegou ao Brasil em 1797, com a Loja Cavaleiros da Luz, em Salvador, na Bahia. Agora, vamos listar as 10 informações, pois tenho certeza que você já quer saber. Informação número 10. O avental maçônico, desvendando os segredos da indumentária fraternal. Imagina entrar em um universo misterioso, onde aventais não são apenas roupas, mas símbolos de compromisso e propósito. Os maçons usam seus aventais como uma lembrança constante de que estão em um trabalho eterno pelo bem da sociedade. Essa peça única de vestuário só pode ser retirada após o término das sessões, marcando o encerramento dos trabalhos. Mas sabia que existem diferentes tipos e cores de aventais, cada um associado a um grau de desenvolvimento maçônico? É como um código de honra visual, onde os detalhes e cores contam a história do comprometimento e progresso de cada membro. Uma verdadeira viagem através dos aventais, revelando o compromisso dos maçons com a evolução moral e ética da sociedade. O avental é usado para relembrar aos maçons que uma das suas funções é se manter em trabalho constante pelo bem da sociedade. Serve para que ele se lembre do seu objetivo principal, de contribuir para a evolução moral e ética da sociedade. O avental maçônico deve ser usado em todas as sessões realizadas e ele só pode ser retirado ao final. Existem diferentes tipos de aventais maçônicos que são usados de acordo com o desenvolvimento de cada integrante. E os detalhes que vão revelar os graus de cada um, bem como as responsabilidades no trabalho em loja. É um dos símbolos mais importantes da maçonaria, constituindo praticamente a parte principal do traje maçônico, relembrando as origens operativas da instituição maçônica, sendo ele o único signo externo do período operativo da maçonaria. A verdadeira insígnia do maçom é feito de pele de carneiro, ou era, não de bode, viu? Ou tecido que a substitua. O que é usado hoje em dia é este,
formato quadrangular, com 35 centímetros de altura e 40 centímetros de largura, com abeta triangular, preso à cintura por um cordão ou fita da cor da orla. Fato número 9. Maçonaria não é religião. Vamos desmistificar a ideia de que a maçonaria é uma religião. Ela acolhe pessoas de diversas crenças, proporcionando um espaço onde protestantes, judeus, católicos, maometanos, hindus, budistas, entre outros, encontram um terreno comum de respeito. Ao longo da sua história, a maçonaria tem sido um refúgio onde as diferenças religiosas são respeitadas, celebrando a diversidade de convicções. É como uma grande banda, onde cada músico traz a sua fé, contribuindo para uma sinfonia de respeito e tolerância. A maçonaria não é uma religião, mas tem caráter religioso. Não pretende tomar o lugar de religião nenhuma, tampouco substituir as crenças religiosas dos seus membros. Através de toda a história da maçonaria, os religiosos veja bem, não há entre os religiosos algo contra a ordem, algo que pudesse ser incompatível em suas convicções religiosas. Ao contrário disso, para ser iniciado, é necessário acreditar em um princípio criador. Outros requisitos para ser maçom são ser um homem livre e de bons costumes, consciente de seus deveres com a pátria, seus semelhantes e consigo mesmo, e ter uma profissão lícita que lhe permita prover suas necessidades pessoais e familiares, além de ter conduta exemplar. Os maçons se reúnem em templos para cerimônias ritualísticas que lhes são permitidas. Seu discurso se baseia na universalidade da natureza humana e no racionalismo, pressupostos importantes para a ordem. Informação número 8. A origem do termo maçom. Construindo pontes entre passado e presente, vamos retroceder no tempo e entrar nos canteiros de obras das catedrais e monumentos da Idade Média. Os primeiros maçons eram literalmente pedreiros, construtores de grandiosas estruturas. Hoje, o termo maçom ainda carrega essa essência construtora, mas agora as construções são morais e éticas. Como uma palavra pode conectar séculos e transmitir valores que transcendem o tempo? É como se a história da maçonaria fosse esculpida na própria pedra da linguagem. A palavra maçom vem do francês e significa pedreiro. Leva esse nome, pois os primeiros membros, como dissemos, eram construtores de catedrais, de monumentos. Toda a tradição e os valores que hoje a maçonaria prega veio exatamente dessa época, da época das construções medievais. Fato número 7. A maçonaria especulativa. Daqui a pouco você vai entender o porquê dessa expressão. O berço da maçonaria especulativa foi a Grande Loja de Londres, marcando o início da organização global da maçonaria. Como se fosse a criação de uma academia mágica, essa associação superior uniu e regulamentou várias lojas, dando origem à maçonaria especulativa. É quase como uma história que vai se desenrolando, onde uma varinha mágica é substituída pelo compasso e o esquadro.
Os grupos maçônicos espalhados pelo mundo se organizaram pela primeira vez na Inglaterra em 1717. A Grande Loja de Londres se tornou uma associação superior que reúne e regulamenta várias lojas, nomeando a maçonaria mundial de especulativa. Por que especulativa? Porque não se tratava mais dos pedreiros e construtores de templos do início, que era operativa. E daqui a pouquinho as 3 primeiras informações que eu tenho certeza que você está aguardando. Vai valer a pena. Fato número 6. É impossível tornar-se um maçom se você for um ateu. O primeiro requisito é que os membros em potencial acreditem em um poder superior de alguma forma. Você pode até mentir sobre isso, mas a religião parece ser um ponto de honra entre os maçons. Por outro lado, os grupos tradicionalmente excluídos da sociedade, como homens homossexuais, estão inclusos na alvenaria desse que se comportem da mesma maneira moral como outros grupos. O templo ainda tem a presença de mulheres em algumas sessões, mas alguns grupos estão desafiando essa regra. A religiosidade na maçonaria é um convite ao diálogo com o divino ou o grande arquiteto. Imagine um clube exclusivo, mas não pelo status social, e sim pela crença em um poder superior. Na maçonaria, tornar-se membro exige essa convicção. É como se a porta de entrada para o templo estivesse guardada por uma divindade simbólica. Surpreendentemente, enquanto os ateus estão excluídos, a maçonaria acolhe grupos marginalizados pela sociedade, desafiando normas como uma perspectiva moral. A maçonaria crê na fraternidade de todos os homens, que são filhos do mesmo Criador. Apesar disso, a maçonaria não é uma religião, mas sim uma sociedade que afirma pregar o combate à ignorância, superstição, fanatismo, orgulho, vício, dominação e privilégios. Com isso, a maçonaria admite pessoas de todos os credos religiosos, sem nenhuma distinção, desde que acreditem em um só Criador, muitas vezes chamado de Grande ou Supremo Arquiteto do Universo. Curiosidade número 5. O mistério na nota de dólar. O olho que tudo vê é a nova ordem mundial, um enigma maçônico no dólar. Será? Quando olhamos para o dólar, vemos mais que uma moeda, vemos um enigma maçônico. O olho que tudo vê e a frase em latim Novus Ordo Seclorum, nova ordem mundial, intrigam e fascinam. É como se o dinheiro falasse uma linguagem secreta, conectando os maçons ao coração do poder financeiro. A conspiração se entrelaça com a história, deixando-nos curiosos sobre os verdadeiros arquitetos dessa simbologia monetária. Se você já olhou atentamente para o dólar dos Estados Unidos, existem dólares em outros países, você provavelmente já viu o olho que tudo vê acima da pirâmide. Este símbolo é um símbolo maçônico e a frase abaixo, no latim, é um lema maçônico. Muitos dizem que a decisão de incluir este símbolo maçônico não foi influenciada pelos maçons, mesmo Benjamin Franklin sendo um maçom no comitê de projetos. Mas a coincidência, continua fascinando a muitos até hoje. Informação número 4.
Tem-se notícia que os primeiros a utilizarem o esquadro foram os egípcios, tendo em vista que suas pirâmides são compostas de pedras perfeitamente esquadrejadas e com as bases perfeitamente retas. Os egípcios descobriram que, utilizando uma corda marcada em intervalos iguais e tomando-se as medidas 3, 4 e 5 para os lados de um triângulo, obtinham um triângulo retângulo, onde os catetos menores eram os lados de 3 e 4 unidades, e a hipotenusa o lado maior. Não vamos complicar mais, né? O compasso é um instrumento de desenho que faz arcos de circunferência. Também serve para marcar um segmento numa reta com comprimento igual a outro segmento dado e resolver alguns tipos de problemas geométricos, como, por exemplo, construir um hexágono ou achar o centro de uma circunferência. O compasso parabólico que conhecemos hoje foi inventado por Leonardo da Vinci. Na maçonaria, são, sem dúvidas, os símbolos mais conhecidos. Juntos, eles formam um triângulo, com a letra G ao meio, que se refere ao grande arquiteto do universo, reconhecido como Deus. Compasso, esquadro e a grande arquitetura do universo são a geometria divina na maçonaria. Os símbolos falam mais alto que palavras na maçonaria, e o compasso e o esquadro formam esse trio simbólico poderoso. Juntos criam um formato único com a letra G ao centro, sempre a letra G presente. É como se os maçons fossem construtores divinos, usando ferramentas celestiais para moldar o mundo ao seu redor. E agora, o fato número 3. Um dos 3 que vão mudar o seu jeito de pensar e ver maçonaria. A guerra contra a Igreja Católica. Você já vai entender isso. Por se tratar de uma instituição discreta, embora não secreta, e com diversos nomes importantes envolvidos ao longo da história do Ocidente, diversas teorias de conspiração envolvem a maçonaria. Talvez a principal delas seria seu envolvimento com outra teoria da conspiração sobre os Illuminati, uma suposta organização da nova ordem mundial. Essa teoria ganhou força principalmente com a chegada da internet e está relacionada ao olho que tudo vê, encontrado na cédula do dólar, como já falamos. É como se a maçonaria fosse o epicentro de uma trama mundial, tecendo mistérios que alimentam as mentes curiosas. Uma viagem fascinante entre o mistério e a verdade histórica. Mas a principal polêmica é, sem dúvidas, a briga com a Igreja Católica. Conflitos marcantes entre maçons e a Igreja Católica ocorrem desde o século XVIII, marcado pelas primeiras condenações pontifícias. Mas isso se agravou no decorrer do século XIX, de acordo com um estudo publicado em 2006 na revista Sacrilégans. Não sei se a pronúncia está correta. Revista publicada pela professora Giane de Souza Castro, mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. No século XIX, o Vaticano até chamou os maçons de a Sinagoga de Satanás. A discussão foi ainda mais longe em 1983, quando o Vaticano emitiu uma declaração afirmando que os princípios maçônicos sempre foram considerados inconciliáveis com a sua doutrina e declarou que a adesão estava proibida. Os fiéis não deveriam entrar para a maçonaria.
E aqueles que se inscrevessem nessas associações maçônicas, ou que se inscreverem, isso vale até hoje, estão em estado de pecado grave e não podem receber a Sagrada Comunhão, prevê o documento. Bom, então, o correto é guerra da Igreja Católica contra a maçonaria, concorda? Não o contrário. Fato número 2. Os chamados segredos maçônicos são, na verdade, alegorias e sinais que fazem parte da ritualística maçônica, não ocultando as intenções benevolentes da ordem. Contrariando a crença popular sobre a natureza secreta da maçonaria, a instituição não esconde sua existência nem seus propósitos. Com mais de 30 mil livros escritos, publicados sobre o tema, a maçonaria se apresenta como uma organização cujos ensinamentos fundamentais envolvem amor fraternal, solidariedade e busca pela verdade. Os segredos maçônicos não são escondidos nas sombras, como poderia ser tantos livros a respeito do assunto. Onde e quando muitos acreditam em conspirações ocultas, a maçonaria desafia essa narrativa. Os segredos maçônicos são desvendados como ensinamentos fundamentais de amor fraternal, solidariedade e busca pela verdade. Portanto, esses segredos são um mito. Agora, a curiosidade número 1. O bode na maçonaria. Desvendando o mistério do silêncio. Todos já ouviram falar de alguma história relacionando um bode preto com a maçonaria. As histórias geralmente são de que a pessoa precisa montar em um bode preto para iniciar, ou que o deus da maçonaria é um bode. Isso não é verdade. O bode na maçonaria representa o silêncio. Apenas isso. O bode na maçonaria não é um animal que faz parte de rituais obscuros, mas sim um guardião do silêncio. Vamos dizer assim, contrariando as histórias fantásticas, montar em um bode preto não é um rito de passagem, nem de iniciação maçônica. Na verdade, o bode pode representar o compromisso com o sigilo e a discrição. É como se a maçonaria tivesse seu próprio guardião, assegurando que o silêncio seja mantido como uma ferramenta valiosa, não um segredo sinistro. Então, da próxima vez que ouvir falar do bode na maçonaria, lembre-se, ele é um símbolo de silêncio, não de mistério obscuro. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu conto a história completa de como e por que surgiu o bode na ordem. Clique no quadro ao lado para assistir a este vídeo. Você conhece alguma outra história envolvendo a maçonaria? Comente aqui embaixo. Compartilhe com mais 3 pessoas. Podem ser bodes. Até breve.